I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala pessoal, vamos hoje estudar medidas de massa. Observe, nós tratamos de medidas de comprimento, tratamos de medidas de capacidade, estamos agora em medidas de massa. Eu estou falando para vocês que esses assuntos têm coisas relacionadas entre si e nós só mudamos a abordagem, mas a forma de calcular é a mesma. Para a medida de massa, é a unidade principal que nós medimos o quê? Basicamente, o peso, né? O quanto de matéria alguma coisa tem. Por exemplo, você sabe que quando sobe numa balança, aparece um número lá, que esse número está relacionado à sua massa. Ou seja, o que nós chamamos do peso de alguma coisa. Ah, isso é pesado. Por que isso é pesado? O que significa alguma coisa pesada? Quer dizer que ela tem mais massa do que você consegue suportar ou que você achou que deveria ser, né? Mesma coisa se vocês pegarem uma barra de ferro e uma barra de isopor, vocês vão ver que são a mesma barra, só que como mudou o material, a barra de ferro ela é mais pesada do que a barra de isopor, que é um material muito mais leve. Quer dizer o quê? Que a barra de ferro tem mais massa do que a barra de isopor. Com isso nós temos algumas expressões como o quilo, o grama, não é a grama, tá gente? A grama com o A aqui, o A a grama é o capim, é a vegetação. O grama quer dizer medida de massa. Então, o grama. A tonelada são equivalentes a 1000 quilos. Então, é medida de massa também. Vamos lá. Unidade principal que nós temos, o grama. Múltiplos, como nós já sabemos, daí do comprimento, da capacidade. Nós temos agora em massa, medidas de massa, o quilo, o hecto, o deca, o deci, o cento e o mili como submúltiplos. E esses três outros como múltiplos. Nossa tabelinha de transformações de unidade novamente. Agora o que ela tem de novo? Olha só, observem. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Quando nós vamos transformar para a direita, a cada passagem de unidade nós multiplicaremos por 10 o valor. E quando nós formos para a esquerda, a cada passagem de unidade para transformar, nós dividiríamos por 10 ou a mesma coisa, a quantidade de vírgula, né? Que nós vamos andar. Sabendo disso, vamos para as nomenclaturas e o que cada um quer dizer, né? kg, quilograma, equivale a 1000 gramas e é o múltiplo do grama. O hectograma equivale a 100 gramas, nosso Hg. O DAG, diferencio com o D maiúsculo, mas a única diferença na verdade é o A, é o decagrama, são 10 gramas. Eles são múltiplos do grama porque eles valem mais do que o grama, que é o próprio G. E aí nós vamos para os submúltiplos. Que esses submúltiplos é o DG, decigrama, que é 1 grama dividido por 10 partes. Se pegar 1 grama, dividir por 10, você tem um decigrama, que é o 0,1 grama, em forma decimal, aqui em forma fracionária. O CG é o centigrama, ou seja, eu pego 1 grama de alguma coisa e divido em 100 partes iguais. Dividir em 100, eu tenho em decimal 0,01, que é o centigrama. E se eu pegar 1 grama, dividir em 1000 partes iguais, aí vai ficar bem pequenininho. Nós temos então 0,01 grama, que nós chamamos de submúltiplos do grama, porque eles são menores do que o próprio grama. Bem, voltando então aqui, para as coisas que nós pesamos, né? Por exemplo, é dado em quilo o feijão, o açúcar, o arroz, né? É dado em grama pequenas porções, ou seja, aquela margarina menor, a manteiga que é menor, né? Nós temos então aí o que? 500 gramas, né? 200 gramas, 250 gramas, aquele pote pequeno de requeijão, nós temos 200 gramas. Então assim, são coisas pastosas, são coisas sólidas, que não são os líquidos, né?
Então, a questão de líquido nós damos na unidade de capacidade, medidas de capacidade, e aqui, para alguns sólidos que nós conseguimos mensurar a massa, medir quanto eles têm de massa, a unidade é a grama. Miligrama, geralmente, nós ouvimos falar muito em situação de medicamentos, né? Onde tem lá miligramas, tantas miligramas de um determinado remédio. Um exemplo é o paracetamol, 750 miligramas, né? Então, o que nós estamos falando? Estamos falando da quantidade de determinada substância que está ali naquele remédio. Beleza, pessoal? Ok. Se eu quiser transformar, então, a mesma coisa. Vamos lá. Eu tenho 31 decigrama e eu quero transformar em quilograma. Qual a lógica que eu vou ter que fazer? Simples. Eu tenho que identificar onde está o decigrama, que está aqui. E eu quero ir para onde? Eu quero ir para o quilograma, que está aqui. Eu tenho que ir para a esquerda. Se eu vou para a esquerda, eu vou dividindo por 10 a cada passagem de unidade. Se eu tenho, então, vou colocar aqui em cima, tá? 31,0. Lembrando que nós vamos agora trabalhar com a vírgula. Quando eu passo para a grama, eu ando uma casa decimal para frente com a minha vírgula. Ou seja, se a vírgula estava atrás do 1, ela vai para frente do 1. Quando eu passar para a decagrama, ela vai ficar então na frente do 3. Quando ela for para hectograma, ela ficará então na frente do 0. Como aqui na frente da vírgula não pode ficar sem número nenhum, nós acrescentamos o 0. E para o quilograma, então vai ficar agora na frente do outro 0. Ou seja, 0,031 quilos. Então, mais um 0 aqui, né? É a nossa resposta. Sempre andando na vírgula. Se nós temos, então, 0,127 hectogramas, nós vamos transformar em gramas. Como será a conversão? Simples, eu estou em hectograma, vou para grama. Então eu tenho que ir para a direita. Vou multiplicar por 10 a cada passagem. Logo eu terei, se ela está na frente do 1, vou pular uma casa decimal para a direita. Então vai ficar 1,27. Eu chego em DAG, que é a minha decagrama. E mais uma, eu vou para 12,7 G, que é então 12 gramas e 700, ou 70 decigramas, né? Ou melhor, 12,7 gramas. É a nossa resposta final. Ou seja, pessoal, a transformação de unidades para medidas de massa é igual a medidas de comprimento e medidas de capacidade, tá certo? Então fica aqui agora medidas de massa com a nossa nova tabela formada agora pela unidade principal grama, onde temos os seus múltiplos, submúltiplos, também padronizados como quilo, hecto, deca, dec, cent e mili, que também tem lá nas medidas de comprimento e medidas de capacidade. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. I never